Estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo estou. Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo estou. Vivo estou. Noite é motivo de alegria estarmos com os irmãos celebrando o culto mais solene da igreja, a morte e a ressurreição de Cristo. Meus amados irmãos, rogo as orações da igreja para que Deus venha abrir a porta da palavra. Amém? Vamos abrir a Bíblia no texto em que nós lemos Romanos capítulo 8, versículo 31. O texto diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Está aqui um texto bem conhecido da igreja. O apóstolo Paulo, ele é o cântico da vitória nessa carta aos Romanos, carta esta que fala da justificação, né? O tema principal desta carta é a justificação, o sacrifício de Cristo que nos justificou, que nos inocentou, que nos livrou a nossa culpa. E o apóstolo Paulo agora, falando a respeito deste assunto, ele traz esse cântico, não é? Esta exaltação a Deus e ensinamento para a igreja ali em Roma, dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? A igreja de Roma sofria grande perseguição. Alguns já estavam deixando a fé e seguindo ao judaísmo, mas esta carta também veio para fortificar a fé dos crentes ali. E Paulo, ele traz essas perguntas, não é? Que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós? Tem uma versão que diz: se Deus está do nosso lado, se Deus está conosco. Faz-me lembrar uma passagem que o homem de Deus, o profeta Eliseu,
Ele estava, somente ele e o moço, e o exército da Síria cercou, sitiou Samaria, em busca de pegar somente um homem. O profeta Eliseu não era um soldado, não era um homem de guerra, mas ele era um homem de Deus. Oh, glória! E ele não estava nem preocupado, irmão, com a situação. Jazi acorda cedo e abre a porta, e quando ele sai, ele vê aquele exército cercando a cidade. E ele grita: ai, meu Senhor! Está escrito em 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. Então enviou para lá o rei da Síria. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Veja, irmão, um grande exército o rei da Síria mandou cercar a cidade em busca de um homem só. Oh, glória! E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele se desesperou, irmão, vendo aquele exército, cavalos, cavaleiros armados, não é? Mas veja a resposta do homem de Deus. Versículo 16, ele diz: e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Oh, glória! Irmão, quem está com Deus está com a maioria. O que importa é estar com Deus, é estar na direção de Deus, é estar na vontade de Deus. E diz a Bíblia que no versículo 17: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos do moço, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de quê? De fogo, em redor de Eliseu. Aleluia! Oh, glória! Meus amados irmãos, crente tem dono. Crente tem dono. E o dono do crente é o Todo-Poderoso. O salmista disse: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Acho interessante, irmão, quando ele diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Revela o amor de Deus, revela o cuidado de Deus, o sacrifício de Deus por nós, por mim, por você. O amor de Deus revelado é um amor que a gente não pode comparar, é um amor que a gente não entende,
ultrapassa a mente humana. Paulo, ele escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 19, Efésios 3 e 19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O amor de Cristo excede todo entendimento, é inexplicável, irmão. O texto áureo da Bíblia diz que Deus amou o mundo, João 3,16, de uma tal maneira. Foi um amor incomparável. Um amor assim que não tem expressão para calcular esse amor, essa grandeza. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 5 e 8, que Deus prova o seu amor, Deus revela, Deus demonstra o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, falhos, ingratos, pecadores. Deus prova, Deus nos amou de uma intensidade tão grande. Quem sabe nem era para nós estarmos aqui esta noite. Mas foi o amor de Deus que nos alcançou, que chegou lá, te resgatou, te buscou, tirou do lamaçal de pecado, do charco de lodo horrível, pôs os nossos pés sobre a rocha, firmou os nossos passos e pôs um novo cântico na nossa boca. Glória a Deus. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Versículo 33 diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode acusar? Ele diz: é Deus quem os justifica. É Deus, irmão, quem justifica. Acabou-se. Martinho Lutero, o inimigo de nossas almas, chegou para ele e mostrou uma relação de pecado. Olha aí, ó. Você é assim, é assado. E Martinho Lutero, ele se sentia indigno da salvação. Ele se flagelava, ele fazia penitências, dormia no chão, jejuava muito. E sentia indigno, e um dia, ele, folheando a Bíblia, ele se deparou com um versículo. Romanos capítulo 1, versículo 17. Isso intrigou ele. Romanos 1 e 17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E eu creio que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ficou falando, martelando no coração de Martinho Lutero: mas o justo viverá da fé. Quando o inimigo veio dar a relação a ele: olhe no que você é falho, nisso, naquilo. Aí Martinho Lutero disse: olha, ainda faltou essas coisas a mais que eu fazia, que eu praticava. Mas o justo viverá da fé. Quem tentará acusação
contra os escolhidos de Deus. Às vezes o mundo não compreende isso, não pode compreender, né? Cheguei uma vez no estabelecimento comercial e estava uma senhora, a proprietária, estava falando, porque os crentes é aqueles que já fizeram isso e aquilo, e agora estão na igreja. Ela não entende o amor de Deus, a justiça de Deus que foi revelada na cruz. É por isso que os crentes estão aqui esta noite, para celebrar a morte e a ressurreição, porque Ele pagou a nossa dívida. Nós não tínhamos como pagar, mas Ele veio, derramou seu sangue, limpou a nossa alma e nos justificou. Podemos estar agora diante do Pai, podemos acessar a sua presença, podemos entrar no trono da graça, no lugar santíssimo. Aleluia! Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Temos um advogado, temos um intercessor, aleluia, glória a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Tribulação, fome, não separa não, irmão, crente não. Dificuldade, desemprego, disse-me-disse, cara feia, não separa o crente da presença de Deus não. Luta, deserto, separa não, irmão. Às vezes Deus permite para aproximar mais. Às vezes a luta, a dificuldade vem para aproximar mais o crente. Para o crente reconhecer que é dependente, que é limitado. Às vezes Deus permite a tribulação, o problema, a dificuldade. Desemprego, porta fechada. Aí é quando o crente reconhece mesmo a dependência. Mas o justo viverá da fé. Crente não vive por vista não, crente vive por fé. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Crente é provado todo dia, irmão. Jesus disse: tomai a sua cruz de cada dia. Não é? Agora não te preocupa com a cruz de amanhã não, o problema de amanhã não. Te preocupa não. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Confia no Todo-Poderoso, Ele está trabalhando, Ele está cuidando, Ele está agindo. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas as coisas
somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele nos amou, Ele provou o seu amor na cruz. Ele se despiu da sua glória, irmão. O apóstolo João, ele diz que o verbo se fez carne, não é? Deus, ele se humanizou. Ele sentiu as nossas necessidades, as nossas fraquezas. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, e o versículo de número 5, ele traz uma expressão que é muito interessante, Hebreus 4 e 15. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, veja a expressão, porém um que como nós, se fez carne, se fez homem, em tudo foi tentado, em tudo ele provou angústia, tristeza, solidão. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele venceu. Por isso o profeta Isaías, ele diz, irmão, no capítulo 53, que ele foi desprezado. Isaías 53 e 4. e 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como de um que os homens escondiam o rosto. Era o quê? Desprezado. E não fizemos dele caso algum. Nem seus irmãos criam nele, irmão. Não é? João capítulo 7, versículo 5. Nem os seus próprios irmãos criam nele. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído. Eu acho interessante essa expressão, e moído, não é? Os açoites que ele levou, as chicotadas que ele levou. Historiadores contam que havia pedaço de chumbo e osso que cravava nas costas dele. Quando puxava, arrancava os pedaços. E o profeta Isaías diz: ele foi moído pelas nossas iniquidades. As suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Foi um alto preço pago. O preço foi caro, irmão. Pedro diz que não foi com prata nem com ouro, não é? Que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. Glória a Deus. E o versículo 38 diz, Romanos 8 e 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar, irmão. Deus não prova crente além daquilo que possa suportar, não. Deus nos conhece, irmão, e sabe até onde a gente consegue. A nossa limitação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10 e 13 diz assim: não veio sobre vós tentação, e a palavra tentação aqui quer dizer provação, quer dizer teste, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, a saída, para que possais suportar. Te preocupa não, a prova só vai até onde você aguenta. É Deus que te conhece. É Deus que sabe até onde você aguenta, suporta. O salmista diz: tu me sondas. Salmo 139. É Ele que conhece, irmão. E sondar aqui é um exame minucioso. É Deus que sabe. Conhece a sua estrutura. Salmo 139, Senhor, tu me sondaste e me conhece. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Sabe o que o salmista quer dizer aqui? Deus te conhece por inteiro, tudo. Tudo que está em tua volta, a tua vida, a tua história. E o fato, irmão, de Deus, Ele nos conhecer, é por isso que às vezes a gente pede as coisas e não recebe. Primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 14. Primeira epístola de João 5 e 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Que crente pensa que faz o que quer, mas o controle é dele, a direção é dele. Cuidado para você não estar lutando contra algo que Deus não quer para a sua vida. É Ele que nos conhece. O versículo 15 diz: e se sabemos que Ele nos ouve, em que, irmãos? Em tudo. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos. Talvez alguém chegou aqui pensando que Deus não está ouvindo. Deus está te ouvindo, meu irmão, minha irmã. Deus está vendo a tua vida, teu caminho, as intenções do teu coração, o que tu estás pensando. Mas Deus tem algo mais excelente.
caminho de Deus é mais excelente, é perfeito. A vontade de Deus é agradável. Sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. E sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se preocupa não, vai chegar. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O crente, ele não deve se preocupar, irmão, com o que será no dia da manhã, não. Como vai ser? Ah, porque isso, porque aquilo. Te preocupe em estar na vontade de Deus, na direção de Deus, na presença de Deus. Te preocupa nisto. Deixa o resto com Jesus. O apóstolo Pedro, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro, capítulo 2, capítulo 5, versículo 7. O 8 diz, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí o 9 diz, o qual resistir firmes na fé. E eu acho interessante essa última parte. Que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. As mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Nós não somos daqui não, irmão. Nós estamos de passagem. Está bem pertinho. A trombeta vai soar. Amém, igreja? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém?